Cresci numa casa velha com um segredo de família tão profundo e perturbador que me traumatizou, e a verdade que eu desenterrei no sótão é algo que eu daria tudo para esquecer. Eu cresci em uma casa antiga, daquelas com história, e eu diria agora, segredos. Era uma casa grande, com muitos quartos, um jardim amplo e um sótão. Ah, o sótão! Desde criança, sempre tive uma fascinação mórbida por ele. Era um espaço empoeirado, com pouca luz, cheio de tralhas antigas que a minha avó, uma acumuladora nata, não conseguia se desfazer. Caixas e mais caixas, móveis cobertos com lençóis brancos, cheiro de mofo e naftalina. Meus pais sempre me proibiram de subir lá sozinho, dizendo que era perigoso, que eu poderia me machucar. Mas como toda criança curiosa, quanto mais me proibiam, mais eu queria saber o que se escondia por trás daquela porta rangente, no corredor do segundo andar. Eu tinha uns 10 anos quando comecei a explorar. Primeiro aproveitava qualquer saída dos meus pais para dar uma espiada rápida. O cheiro era o que mais me marcava no início. Um cheiro doce e ao mesmo tempo acre, diferente do mofo. Eu nunca conseguia ficar muito tempo. O medo de ser pego ou de alguma coisa desconhecida pular de alguma sombra era muito grande. Mas a curiosidade era maior. Com o tempo, minhas incursões se tornaram mais audaciosas. Eu levava uma lanterna, tirava os lençóis dos móveis, abria algumas caixas, encontrava roupas antigas, louças quebradas, livros mofados. Nada muito emocionante, para ser sincero. Comecei a achar que o sótão era apenas isso, um amontoado de coisas velhas sem história. Mal sabia o quão enganado estava. Aos 12, meu irmão mais novo, Léo, que na época tinha 7, começou a reclamar de barulhos estranhos vindo do sótão à noite. No começo eu ignorei. Léo sempre foi medroso, e eu achava que era só a imaginação dele, as velhas telhas estalando ou o vento uivando. Mas as reclamações se tornaram mais insistentes. Ele dizia que ouvia murmúrios, arranhões e às vezes até um chorro baixo. Meus pais, ocupados como sempre com o trabalho e suas próprias vidas, o tranquilizavam, dizendo que eram apenas barulhos da casa velha. Uma noite eu mesmo ouvi. Era fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Um tipo de gemido abafado, vindo de cima. Meus pelos se arrepiaram. Aquilo não era vento. No dia seguinte, decidi que iria investigar de verdade. Esperei meus pais saírem para o trabalho e Léo para a escola, peguei a lanterna mais potente que encontrei e uma marretinha pequena que meu pai usava para pequenos reparos. Por algum motivo eu senti que precisaria de algo para me defender. Uma arma idiota de criança, eu sei. Quando abri a porta do sótão, o cheiro doce e acre estava mais forte do que nunca. A luz fraca que entrava pelas pequenas janelas cobertas de poeira mal iluminava o interior. Comecei a mover as caixas. Eram centenas delas, empilhadas até o teto. Demorou horas. Eu suava, tossia com a poeira, mas estava determinado. Quanto mais eu avançava, mais o cheiro se intensificava, tornando-se nauseante. E os sons? Eles estavam ali, murmúrios, agora mais claros, quase como se alguém estivesse falando baixinho no canto mais distante do sótão. Cheguei ao fundo, onde uma pilha de caixas enormes bloqueava a parede. Por trás delas, havia uma espécie de vão, um espaço escuro que eu nunca tinha notado. Era como se fosse um compartimento secreto, construído de forma precária com algumas tábuas velhas. O cheiro era insuportável ali. Coloquei a mão nas tábuas e senti um material macio e úmido por baixo. Recuei, o estômago embrulhado. Com a marreta, comecei a bater nas tábuas. Elas eram velhas e cederam com alguns golpes. A poeira explodiu no ar e uma escuridão ainda mais profunda se revelou. Acendi a lanterna, meu coração batendo forte no peito. O que eu vi ali nunca me deixou. Havia uma figura encolhida no canto. Não era um monstro, não era um fantasma, era uma mulher. Magra, pálida, com os cabelos longos e sujos cobrindo o rosto. Ela estava acorrentada pelo tornozelo a um pilar de madeira que sustentava o telhado. Usava roupas rasgadas e imundas. Seus olhos, quando ela finalmente levantou a cabeça e olhou para a luz da lanterna, eram vazios, cheios de um terror antigo e resignado. Eu gritei. Um grito agudo, infantil de puro horror. A mulher encolheu-se ainda mais, cobrindo o rosto com as mãos ossudas. Eu derrubei a lanterna, a marreta e saí correndo. Desci as escadas tropeçando, o cheiro, a imagem, os olhos dela grudados na minha mente. Meus pais chegaram em casa algumas horas depois e me encontraram em choque, encolhido no meu quarto, chorando incontrolavelmente. Eu tentei contar para eles, gaguejando sobre a mulher no sótão. Eles me abraçaram, disseram que eu tive um pesadelo, que eu estava imaginando coisas. Você andou lendo muitos livros de terror, filho,
disse a minha mãe com um sorriso forçado. Meu pai, por sua vez, estava mais sério, mas ainda assim me acalmou, prometendo que subiria no sótão depois para ver se algum animal tinha entrado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu ouvia os murmúrios novamente e agora, com a imagem da mulher na minha cabeça, eles ganhavam um significado aterrorizante. Eu sabia que não era um sonho. No dia seguinte, o sótão estava diferente. A porta estava com um cadeado novo e reforçado. E o cheiro doce e acre, havia sumido. Havia um cheiro forte de desinfetante no ar. Meus pais agiram como se nada tivesse acontecido. Não mencionaram minha histeria do dia anterior, nem o sótão. Aquilo me aterrorizou ainda mais. Eu tentei falar com o Léo, perguntar se ele ainda ouviu os barulhos. Ele disse que sim, mas que agora pareciam mais distantes, mais abafados. Eu insistia que havia uma mulher lá. Ele me olhou com os olhos arregalados, mas meus pais tinham o convencido de que era apenas a imaginação. Os dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Eu tentava agir normalmente, mas a imagem da mulher no sótão estava gravada na minha memória. Eu ficava observando meus pais, procurando por qualquer sinal de que eles sabiam. Eles pareciam perfeitamente normais. Sorriam, trabalhavam, cuidavam da casa. E isso, de alguma forma, era ainda mais perturbador. Como podiam agir assim, sabendo o que estava lá em cima? Comecei a pesquisar, a ler casos de sequestro, cativeiro. Eu estava obcecado. Fui a bibliotecas, procurei na internet, que na época não era o que é hoje, mas já ajudava. Eu queria entender por que meus pais fariam algo assim. E quem era aquela mulher? Minha avó que morava conosco era uma figura excêntrica. Ela tinha uma demência leve, mas às vezes, em seus momentos de lucidez, ela soltava frases estranhas. A pobre alma lá em cima, a escuridão a consome. Eu tentava perguntar, mas ela logo se perdia em divagações ou se fechava completamente. Quando eu tinha 16 anos, uma tragédia atingiu nossa família. Meu avô, que morava em outra cidade, faleceu. Meus pais tiveram que viajar para o funeral e me deixaram responsável pela casa e por Léo. Foi a minha chance. Assim que eles partiram, eu peguei a caixa de ferramentas do meu pai. O cadeado do sótão era resistente, mas com paciência e algumas ferramentas, consegui arrombá-lo. O cheiro. Ele havia retornado. Mais fraco, talvez, mas inconfundível. Minhas mãos tremiam, mas eu precisava saber. Entrei no sótão novamente, com uma lanterna forte e o meu celular para filmar se precisasse de provas. O compartimento secreto estava lá, as tábuas de volta no lugar, mas com o mesmo material úmido e macio por baixo. Eu puxei as tábuas com facilidade. Desta vez, não havia ninguém. O pequeno espaço estava vazio, mas no chão havia um monte de cobertores sujos, trapos e algumas tigelas velhas com restos de comida ressecada. E no pilar de madeira, lá estava ela, a corrente. Encortei a corrente para ver o comprimento e vi que estava longa o suficiente para ela sentar e deitar, mas não para ficar de pé ou se movimentar muito. Meus olhos se acostumaram à escuridão e comecei a notar detalhes. Na parede havia arranhões, muitos arranhões. E em um canto eu vi cabelo. Mechas de cabelo grudadas na madeira e no chão. Longos, escuros, iguais aos que eu tinha visto cobrindo o rosto da mulher. Eu comecei a chorar, mas não de medo, de uma tristeza profunda e desesperadora. Quem era aquela mulher e o que havia acontecido com ela? Meus pais a moveram, mas para onde? E por quê? Foi então que eu notei algo mais. Perto da corrente havia uma boneca de pano, velha, suja, com o olho faltando. Eu a peguei. Era tão pequena, uma boneca de criança. De repente, uma nova e terrível verdade se instalou em mim. Aquela mulher, ela poderia ter tido um filho lá em cima. Deixei a boneca e continuei procurando. Debaixo de um dos cobertores encontrei algo embrulhado em um pedaço de tecido velho. Era um álbum de fotos, antigo, desbotado. Abri com as mãos trêmulas. As primeiras fotos eram de uma família feliz. Meus avós, meus pais jovens e uma mulher. Uma mulher que se parecia muito com a minha mãe, mais jovem, com um sorriso vibrante. E havia outra criança nas fotos. Uma menina, maior que eu, minha idade talvez. Em algumas fotos ela estava com meu pai. Ele a abraçava e a beijava. E em outras ela estava com a minha mãe, que a adorava. E em uma foto específica, ela estava com uma versão muito mais jovem da mulher do sótão, as duas sorrindo, abraçadas. Virei mais algumas páginas. E então as fotos mudaram. A mulher vibrante começou a aparecer menos, e quando aparecia,
Seu sorriso era forçado, seus olhos opacos. A menina, que eu comecei a suspeitar ser minha tia, uma tia que eu nunca tinha ouvido falar, parecia mais distante. As últimas fotos do álbum eram da mulher do sótão, mas bem mais jovem, sentada em uma cadeira de rodas visivelmente doente. E nas últimas fotos, a mesma mulher, mas pálida, acamada, com os olhos sem vida. E então, o que eu vi me fez gritar novamente. Desta vez um grito silencioso. Na última página,